Olá pessoal do Desenhando Direito, estamos começando aqui a nossa nova aula, o nosso novo formato que vai ser utilizado a partir de hoje aqui no Desenhando Direito. Espero que vocês gostem. Nossa primeira aulinha nesse novo formato vai ser do artigo 21, que é o erro de proibição. O que fala o artigo 21? O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, ser inevitável e isenta de pena, e ser evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. O que significa isso? Erro sobre a ilicitude do fato, ou então chamado de erro de proibição. Bom, o erro de proibição, a primeira coisinha que a gente vai ver com ele é uma diferenciação. Qual diferenciação? Sobre ignorância da lei e, de outro lado, ignorância da ilicitude. Como a gente pode ver aqui aparecendo na tela, o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, primeiro ele fala o seguinte: o desconhecimento da lei é imperdoável, mas o erro sobre a ilicitude, se for inevitável, isenta de pena, e se for evitável, pode diminuir ela. Então, tem que fazer essa diferença. O que é ignorância da lei e ignorância da ilicitude? O que seria isso para a doutrina? Ignorância da lei seria quando o sujeito não sabe que existe um código penal, não sabe que a norma existe. Ignorância da ilicitude, ele não sabe que a conduta que ele está fazendo é proibida. A doutrina entende que esse conceito é tão próximo que é muito difícil tirar uma coisa da outra. Então, por vezes, a ignorância da lei vai ser confundida com a ignorância da ilicitude. O que o artigo quer dizer é isso, que o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, ninguém pode alegar que não sabe que existe a lei. Porém, você pode alegar que você é ignorante com relação àquela ilicitude, aquele fato em si. Eu não sabia que isso que eu fiz é crime. Bom, continuando aqui no estudo, nós temos que olhar a consciência da ilicitude. A consciência da ilicitude ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser real, ou ela pode ser potencial. O que seria uma consciência da ilicitude real? Bom, consciência da ilicitude real é aquela onde o agente deve saber efetivamente que ele está praticando um crime. Podemos imaginar o seguinte exemplo: se eu vou lá e mato alguém, eu tenho que saber efetivamente que aquilo é um crime. Na consciência da ilicitude potencial é um pouquinho diferente. Basta eu ter a possibilidade de conhecimento. Eu não preciso provar que todo mundo sabe que matar alguém é crime. Isso já é comum, isso já é da tradição. Todo mundo sabe que homicídio é crime. Isso é uma consciência da ilicitude potencial e eu até posso provar que ela é real. A diferença aqui é simples. Na consciência da ilicitude real, o agente ele tem que saber efetivamente. Isso tem que ser uma verdade. Na potencial, não. Basta a possibilidade dele saber. Nós utilizamos a consciência da ilicitude potencial, ou seja, basta a possibilidade do conhecimento da lei para que ela seja aplicada. Voltando aqui no erro de proibição, que é o assunto que nós estamos tratando, nós temos algumas espécies dele. Vamos a elas. A primeira espécie é o erro de proibição direto. A segunda espécie é o erro de proibição indireto. E a terceira, o erro de proibição mandamental. O que é isso? Bem simples também, pessoal. Erro de proibição direto é o seguinte: ele erra sobre o conteúdo proibitivo da norma. Vamos dar um exemplo para esclarecer. Um sujeito holandês, olhando uma propaganda sobre o Brasil, ele vê que aqui um sujeito fuma um cigarrinho enrolado num papel, que seria o cigarro de palha. Porém, o holandês, desconhecendo essa situação, ele acha que aquele cigarro é maconha. E quando ele vem para o Brasil, ele pega e fuma um cigarro de maconha achando que isso é uma atitude permitida aqui no Brasil. Ele erra sobre o conteúdo proibitivo da norma. Ele não sabe que maconha é proibida no Brasil. Esse é o erro sobre o conteúdo proibitivo da norma. É um erro direto. Por isso que eu digo que às vezes a ignorância da lei confunde com a ignorância da ilicitude. Exatamente nessa espécie de erro direto é que você vê essa confusão. Não dá para falar muito bem se ele errou sobre a lei ou se ele errou sobre o conteúdo da norma. Ela acaba sendo a mesma coisa. Mas bom, a segunda espécie é o indireto. Qual é o indireto? É a discriminante putativa, que a gente estudou na última aula. Você lembra que eu fiz uma diferenciação na última aula? Se você não lembra, dá uma assistidinha na última aula para relembrar. Mas vamos a um conceitozinho rápido. O erro de proibição indireto, ele é quando a discriminante putativa, ou seja, o cara acredita que ele está em legítima defesa, mas ele não está. Mas o erro dele vai cair sobre a existência. Vamos lembrar do exemplo que eu dei? No caso do pai, que sabe que a filha foi estuprada, vem a descobrir isso no momento posterior, ele não está em legítima defesa. Ele vai lá
e mata o estuprador da filha. O que acontece nesse caso? Esse pai, ele está achando que ele pode agir em legítima defesa. O erro dele cai sobre a existência da legítima defesa. Diferente é o caso daquele que acha que vai ser agredido dentro de um bar, por exemplo, e ataca o sujeito que ele acha que vai agredir ele. A situação de legítima defesa, criada na cabeça do agente, existiria se o cara realmente fosse atacar ele, mas o cara não iria. Isso é erro de tipo. Qual que é o erro de proibição, então? Esse exemplo do pai. Quando o pai acha que está agindo em legítima defesa, mas essa legítima defesa não existe. Ele não está pensando que o sujeito vai agredir ele, nada a ver. Ele está pensando que ele pode, depois de muito tempo, ir lá e matar o estuprador da filha. Então o erro cai sobre a existência ou sobre o limite dessa legítima defesa. Isso é erro de proibição. Tem que ficar bem claro isso. É bem tranquilo de entender, mas tem essa diferenciaçãozinha entre o erro de tipo. E a última espécie que a gente tem é o erro mandamental, erro de proibição mandamental. O que é o erro de proibição mandamental? Ele incide sobre o mandamento contido nos crimes omissivos. Vamos dar um exemplo para ficar bem fácil. O sujeito ele está lá numa lagoa e vê uma criancinha se afogando. Porém, ele acha que ele não precisa fazer nada e fica ali vendo a criança se afogar e morrer. Ele não sabia que a norma obriga que ele ajude aquela criança. Ele ali está na posição de garantidor, tendo que ajudar aquela criança que está se afogando. Mas ele não sabia disso. Por não saber disso, esse agente que deveria garantir a segurança da criança, ele erra. E um erro dele é de proibição mandamental. Por quê? Ele não sabia que ele deveria agir. Esse é um crime omissivo. Ele não age e comete o crime. Por não saber que deveria agir, ele não sabe que a lei manda ele agir nessa situação. Vamos supor um salva-vidas ali que não sabe que ele tem que ir lá salvar a criança naquele momento. Ele acha que tem um perigo para ele e não quer ir. Esse é o erro de proibição mandamental. O que falta a gente estudar então sobre erro de proibição? As consequências. O que acontece quando tem um erro de proibição? Eu falei agora de todos os tipos, mas o que acontece quando o sujeito não sabe que aquilo não podia cometer, ou quando ele não sabe que ele deveria agir? O que acontece com um erro de proibição? Bem simples também, a gente já estudou isso. É aquela história de evitável de um lado e inevitável de outro. Se o erro for evitável, eu tenho uma solução. Se o erro for inevitável, eu tenho outra. Pela própria leitura do artigo já dá para a gente ver qual é a saída aqui. Mas vamos lá. Se o erro for inevitável, ou seja, não tinha como a gente saber que naquele caso aplicaria aquela norma, vamos dar um exemplo para você. O sujeito ele vive lá na fazenda, faz muito tempo que não vem para a cidade e ele não sabe que caçar capivara é crime, que isso foi criminalizado. E ele continua caçando a capivara. Bom, nessa história que eu contei para vocês, dá para ver que o erro dele é um erro inevitável. Ele iria cometer de qualquer forma esse erro. Por quê? Porque ele é um senhor que já estava lá na fazenda, não vinha para a cidade, não sabia dessa lei. Então qualquer um nessa circunstância iria cometer esse erro. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai ser absolvido, vai ser isentada a pena dele. Ele não vai responder por esse crime. Desde que a gente consiga provar, lógico, que é esse sujeito que vive lá no sertão e não sabia, ou na fazenda e não sabia da existência desse crime. De outro lado, eu tenho o erro evitável. O erro evitável ele vai diminuir a pena do sujeito. A pena dele vai cair de 1/6 a 1/3. E esse 1/6 a 1/3, como que o juiz vai medir? Ele vai ver se esse erro que ele cometeu era muito evitável ou não era tão evitável assim. Ou seja, se esse erro ele era indesculpável ou não tão indesculpável assim, que são as outras palavrinhas que a gente usa em vez de evitável. Mas eu ainda não consegui um conceito, Rodrigo. O que eu faço? Você vai procurar o parágrafo 1º do artigo, que ele traz o conceito de evitável. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da licitude do fato. Então vamos lá. O erro ele é evitável se o agente ele vai atuar ou omitir, lá no caso do mandamental, sem a consciência da licitude do fato. Já vimos que a consciência da licitude ela é potencial. Quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então qual que é o erro evitável? Eu errei sobre a consciência da licitude do fato. Porém, naquela circunstância, era possível eu atingir essa consciência. Então eu erro, mas era possível que eu soubesse disso. Então meu erro foi evitável. Agora, se o erro não é nem evitável nem inevitável, o cara está querendo dar uma despertão e falar que não sabe que traficar é crime, aí não vai dar certo. Agora,
Se o sujeito deveria saber que caçar capivara é crime, porque ele é um cara que já veio para a cidade, que já é mais orientado, então o erro dele é evitável, poderia ser evitado. Porém, ele não conseguiu evitar aquele erro, ele errou. Ele atuou sem ter a consciência da ilicitude daquele fato. Porém, essa consciência era possível dele ter. Olha a diferença que legal. Consciência inevitável, o sujeito que não sai lá do sítio dele, não sabia de jeito algum. Consciência evitável, o sujeito que já é mais adequado à cidade e às leis. Ele deveria saber que aquilo é crime, mas não sabia. Foi um erro evitável, poderia se evitar. No inevitável não, é um erro que não tinha como evitar, iria acontecer de qualquer forma. Acho que deu para entender bem isso. Nós precisamos fazer uma última diferenciaçãozinha aqui. Qual que é a diferenciação? Entre erro de proibição e o delito putativo. O que é isso, Rodrigo? Como que difere o erro de proibição do delito putativo? Bom, podemos dizer que um é o oposto de outro. No erro de proibição, eu imagino que a minha conduta não é crime. E no delito putativo? No delito putativo, eu imagino que aquilo que eu estou fazendo é crime. Deu para entender a diferença? No delito putativo, eu imagino que eu estou cometendo um crime. Então eu vou lá, pego um pouco de farinha e acho que vender a farinha na esquina é crime. E eu não posso fazer isso, eu estou traficando farinha. Mas mesmo assim eu faço. Eu estou cometendo um delito que não é crime, porque vender farinha qualquer um pode. O erro de proibição já é diferente. Eu estou ali na esquina vendendo cocaína, achando que no Brasil é permitido vender cocaína. Ou vamos voltar lá no exemplo do holandês para ficar mais fácil. O holandês vem para o Brasil e começa a fumar o cigarro de maconha achando que era permitido porque ele viu numa reportagem. Ele está cometendo um erro de proibição. Diferentemente é o holandês vir para cá e começar a vender orégano achando que isso é crime. Isso é um delito putativo. Isso não é crime no Brasil. Então ele poderia fazer. Deu para entender bem essa diferença? Bom, pessoal, com isso nós concluímos essa nova aulinha aqui do Desenhando Direito, onde os conceitos vão ser exibidos assim, num mapa mental mais completo para vocês e mais bem organizado. Quem gostou da aula desse novo tipo, por favor, compartilhe nas redes sociais, dá um gostei aqui embaixo e pode deixar nos comentários também se você gostou mais desse tipo de aula ou do tipo antigo, que era aquele anotado de uma outra maneira. Gostou dessa aula? Então curte e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que o Desenho de Direito continue a ser gratuito. Se você quiser também, vou deixar aqui embaixo alguns links das playlists do Desenho de Direito, onde tem muita aula bacana para vocês. Aqui do lado um botão de se inscrever e embaixo o canal do professor Marlon Ricardo, que é um canal bem legal também. E desse lado aqui eu vou deixar para vocês a dica de um livro que vai te ajudar muito na hora da tua preparação. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você curta e compartilhe ele e até uma próxima.